minhas orações eu disse uma frase que muitos de nós falamos algumas vezes na vida. Quem nunca disse Deus está no controle? Quem nunca disse essa frase, não é? E nas minhas orações, em um determinado momento, eu falei, Senhor, nessa situação eu sei que o Senhor está no controle. E quando eu falei isso, me veio um pensamento reflexivo. Será mesmo que o Senhor está no controle dessa situação? E eu fiquei pensando, quando Deus está de fato no controle, quando Deus não está no controle? Ou será que Deus está nas nossas vidas no controle, independente do meu querer ou não? Já parou para pensar? Quando você fala que Deus está no controle, a primeira pergunta que se faz, está no controle de quê? Você pode me perguntar, do que Deus está no controle, minha Fernanda? Eu posso afirmar para você, antes de nós falarmos tudo que eu vou falar, que Deus vai falar com a gente, eu posso te dizer, Deus está no controle de tudo. De tudo. Se Deus está no controle de tudo, então, a gente pode pensar, então, não preciso fazer mais nada. Tudo já foi determinado por Ele, tudo já foi dito pela sua voz, pela sua promessa, pela sua palavra. Como alguns pensam aí em algumas teorias, nós não vamos entrar nesse mérito, Deus já predestinou a nossa salvação, a nossa história, o nosso fim. Então, se Deus está no controle, vou cruzar os meus braços e vou apenas ser levado, ser conduzido. Será que quando a Bíblia, quando os próprios Deus, Ele deu demonstrações de que todo o controle está em suas mãos, será que estar no controle é ser controlador? Existe uma diferença. Quando você fala que alguém está no controle, quando alguém está no comando, o que você pensa? Alguém é líder, alguém está na condução, alguém está responsável, um diretor de uma empresa, um gerente, não é? Um veículo. Kleber está ali no controle. Mas podem acontecer coisas que saiam do controle do Kleber, não pode? Por exemplo, um boi não vai entrar na frente do nosso carro. Saiu do controle. Ele estava no controle. A partir daquele momento passou 100% a estar somente no controle de Deus. Então, Deus estar no controle, primeira reflexão que a gente tem que fazer, será que estar no controle é ser controlador? Quantos de nós, muitas vezes, somos mais controladores do que estarmos no controle? Quando nós queremos que as pessoas sejam exatamente como a gente quer. Quando as pessoas façam exatamente como a gente faria, a gente é controlador. Agora, quando nós estamos no controle, nós inspiramos, nós direcionamos, nós mostramos a direção. E cada um tem a sua marca, cada um tem a sua forma de fazer, mas nós vamos chegar lá. Nós vamos alcançar o êxito. Então, se Deus está no controle, uma outra pergunta que eu te faço. Por que nós vemos tantas coisas e tantas situações nesse mundo em descontrole? Por quê? Se Deus é soberano, se Ele está no controle, por que tantas coisas estão em descontrole? Já parou para pensar? Se Deus Ele controla tudo, se Deus Ele é poderoso, se tudo está na sua vontade, se tudo está no seu querer, por que você ora? Não parece que o mundo está de ponta cabeça, irmãos? Quem tem tido esse sentimento, essa sensação, não é? Por que se Deus está no controle, por que as coisas, as situações estão em descontrole? Por que a gente usa tanto essa expressão? Será que quando eu digo Deus está no controle, por exemplo, na minha oração, eu me parei a refletir que exatamente naquela situação que eu verbalizei na minha oração, muitas vezes Deus não está no controle, porque eu estou no controle. Isso me fez, o Espírito Santo me fez, pense, olha o que você está dizendo, Deus, o Senhor está no controle, mas exatamente naquele momento, Deus não estava, quem estava era a minha vontade, era o meu querer, era a minha forma de pensar. E Deus, irmãos, será que Deus nos controla 24 horas por dia? Como seres inanimados, pessoas que não pensam,
como marionetes, não é? Deus mexe lá e a gente só vai fazer aquilo que Deus mandar, que Deus fizer. Será que é esse tipo de controle que Deus quer exercer sobre a sua humanidade? Uma resposta para nós pensarmos. Quando Deus nos deu livre-arbítrio, Ele não colocou um certo controle também nas nossas mãos? Amém, irmãos? Culto de ensino. Que controle foi esse? Poder escolher, poder decidir, não é? Poder fazer, poder pensar, poder refletir, porque senão Deus não seria um Deus de amor. Deus seria um Deus controlador, amém? Aí está a diferença do controle de Deus e ser controlador. Então, quando Deus nos deu livre-arbítrio, Ele nos deu um poder, Ele nos concedeu também um poder de decisão, de escolher. Então, a gente começa já a refletir aqui, por que se Deus está no controle do universo, porque tantas coisas estão em descontrole? Porque quando a gente comanda, irmãos, só a graça, amém? Comanda algo sem a direção de Deus para você ver. Comanda uma casa, comanda uma família, comanda uma empresa. Educa filhos sem a direção de Deus para a gente ver o que dá. Porque nós, sem Deus, irmãos, nós somos descontrolados, desequilibrados, desorientados. Mas quando Deus está no controle da nossa vida, nós estamos fortalecidos, direcionados e orientados por Deus. Amém? Então, quando nós falamos o que faz Deus, quando a gente fala de um Deus que está no controle, só pode estar no controle aquele que tem poder para isso. Amém? Então, quando você fala de uma empresa, quem está no controle hoje nem sempre são os donos, são os CIOs, né? São os gerentes, são os diretores que controlam. Não é? Muitas vezes estão ali com um cargo de confiança, pela competência que eles possuem, e eles estão ali administrando grandes empresas para pessoas que possuem grandes patrimônios. Eles estão exercendo um certo controle, amém? Eles podem decidir diariamente o que vai comprar, compras, vendas, que negócio vai fazer, como que vai ser as ações de marketing. Vamos dar um exemplo, Coca-Cola. Existe a Coca-Cola em vários países, amém? Temos aqui a Coca-Cola em São José dos Campos também. Você tem a Volkswagen em vários países. Temos também aqui em São José. Existem gestores aqui, diretoria executiva, gerentes. Mas se o dono da marca, da rede, resolver inserir aqui e atuar na gestão, ele vai, sabe por quê? Porque é ele que controla todas as coisas. Então, é isso que eu queria fazer você pensar. Deus nos deu o comando da nossa vida, mas o poder está nas mãos dele. Então, existem momentos que Ele vai fazer intervenções na nossa vida. Por quê? Porque Ele está no controle. E existem momentos que Ele quer controlar a nossa vida, mas vai depender de nós entregar o controle. Existe uma canção na harpa cristã antiga que diz assim: solta o cabo da nau, que mais? E navega com fé em Jesus. Ou seja, tem horas que a gente vai ter que entregar esse controle na mão do Senhor para Ele nos levar para os mares, para os caminhos que Ele tem para nós. Amém? Então, por que nós estamos vivendo tanto descontrole quando nós falamos que Deus está no controle? Porque nós estamos controlando demais. Então, como pode alguém estar no controle? Só pode estar no controle quem tem poder, quem exerce autoridade para isso. E a gente está falando de um Deus que é soberano, amém? Você vê o seu Deus assim, soberano? Quais são os atributos para que Deus seja soberano? Deus tem os seus atributos comunicáveis e seus atributos incomunicáveis. Os comunicáveis são aqueles que Ele tem e que Ele concedeu a nós. E os incomunicáveis são aqueles que só Deus pode ter, que só Deus tem. E quais são eles? Por que Deus ele é poderoso? Os atributos de Deus são aquilo que faz Deus ser único, poderoso, criador de todas as coisas, dominante sobre este universo. Amém, queridos?
Quando a gente começa a enxergar Deus por essa perspectiva, a gente começa a perceber várias coisas. Como nós somos limitados, primeira questão. A segunda questão, como a gente tem um Deus que é poderoso para agir por nós e através de nós. Você crê nisso? Muitas vezes nós esquecemos. Muitas vezes nós estamos crendo num Deus que está ganhando as batalhas com Satanás com muito sacrifício. Não é? Às vezes Deus está sendo apresentado aí hoje assim. Nossa, Jesus suou muito para ganhar de Satanás. Quando, na verdade, nós vamos ver que o poder de Deus, Satanás, ele só vai agir naquilo que Deus permite. Então, diz assim, glória a Deus, glória a Deus. É por isso que nós não somos consumidos. Por isso, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia na nossa vida. Então, o que são atributos? São as qualidades, são as virtudes de vidas e também humanas. Então, quais são os atributos de Deus que faz dele tão soberano? E quais são os atributos comunicáveis que ele tem e que ele deu para mim e para você? Por exemplo, nós sabíamos desde criança que matar alguém era errado. Amém? Porque um atributo comunicável. Deus nos fez com essa consciência, com esse atributo. Nós sabemos que roubar é errado. Embora depois você teve os 10 mandamentos, tem as leis, mas todo mundo não sabe desde criança. Por que a criança pega algo que não é dela, ela se esconde? Mesmo que ela não saiba exatamente o que aquilo significa. Porque ela tem um atributo que já foi comunicado de Deus para ela. Então, quais são eles? Amor, bondade, paciência, justiça, verdade. Você conhece alguém que ame mais do que Deus? O amor de Deus por nós é incondicional. A bondade de Deus, quantas vezes nós mesmos demos tanto trabalho e Deus teve tanta paciência até nos alcançar. E o seu amor por nós não diminuiu uma grama. Conhece alguém mais justo do que o Senhor? Conhece alguém que exerça a verdade? E a palavra de Deus diz que Ele é a própria verdade. Então, esses atributos são comunicáveis a nós. Ele nos concedeu amor, bondade. Às vezes a gente não exerce, né? Paciência, justiça e verdade. Mas quais são os atributos incomunicáveis que só Ele tem? Se eu te perguntar hoje qual é um deles, você saberia me dizer? Primeiro, onipotente. O nosso Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Não há outro Deus maior do que o nosso Deus. Outro atributo incomunicável, imutabilidade. Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus não muda. Outra coisa que Deus tem de atributo, onipresença. Só Ele pode estar em todos os lugares. Ele está aqui, Ele está em outros países, Ele está em outras casas que o adoram e o buscam. Só Deus tem onisciência. A onipotência de Deus, só Deus tem um poder que não há sobre essa terra poder maior. Amém, queridos? Então, por que nós temos um Deus que está no controle de tudo? Porque nós temos um Deus que tem todos esses atributos. Olha só que interessante, Ele criou tudo nos céus e na terra. Ele criou todas as coisas, esse universo, como ele funciona. Então, quando eu falo assim que Deus está no controle, queridos, não significa que Deus vai estar 24 horas, 365 dias do ano, interferindo na sua vida o tempo todo, interferindo no processo, do jeito que Ele quer, sem pedir licença, que já foi adiantado aqui. Deus, Ele quer, Ele bate no coração que se abre. Deus, Ele pergunta se nós desejamos. Muitas vezes nós falamos, Deus, eu não vou orar porque o Senhor já sabe o que eu preciso. Sim, Ele sabe, mas Ele quer saber se você quer que Ele faça. Se você quer que Ele intervenha, se você quer que Ele haja. Então, por isso, quando nós falamos que Deus está no controle, nós precisamos pensar, Deus está no controle, mas nós estamos no comando da nossa vida. Nós falamos das multinacionais, então Deus, Ele está no controle, mas Ele permite que nós, seres humanos, a gente escreva a nossa história. Aí, nesse ponto, entra algo muito importante aqui.
Deus está no controle. Primeiro, existe uma vontade soberana de Deus para nós. Amém, queridos? Podemos, culto de ensino, vamos pensar. Deus, quando nós nascemos, Deus tinha planos para nós? Não existe ser humano que nasça por um acaso. Todos nós nascemos com um propósito de Deus. Mas existem coisas que acontecem na nossa trajetória e da nossa história, que a gente olha e diz assim, eu tenho certeza que não era isso que Deus tinha para mim. Mas por que essas coisas acontecem? Porque quando Deus, Ele é soberano, Ele está no controle, mas Ele nos dá a oportunidade de tomar decisões, entra outro fator importante aqui, uma vontade. Deus tem a vontade dEle para nós, amém? Mas quando nós decidimos, entra em ação aqui uma outra vontade, que não é a vontade de Deus, mas é a vontade permissiva de Deus. Que é quando não era aquilo que Deus tinha para mim, mas Deus permitiu porque eu quis. Deus permitiu porque eu escolhi. Deus permitiu porque Ele me deu a liberdade de escolher, mas eu fiz da forma que eu quis. Então, a vontade permissiva de Deus, o que ela é? É aquela vontade que não era de Deus para nós, mas foi aquela que eu escolhi. Amém, irmãos? Amém aqui na permissão? Exemplo aí. Então, vamos lá. Então, quando a gente fala de um chefe de equipe, um comandante de navio, ele está lá, seguindo a sua rota, né, sua tábua marítima. Pode acontecer várias coisas ali. O mar fica revolto, uma tempestade saiu do controle dele, mas do de Deus não saiu. Por exemplo, quando Deus nos dá filhos, Ele nos dá a oportunidade de educar. Ele dá orientação pela palavra, Ele nos conduz, mas Ele nos dá, se nós vamos fazer conforme a vontade dEle ou não, vai depender das nossas escolhas. Conheço muitos líderes, ou pais, ou pessoas que estão líderes, mas não estão no comando, não estão no controle. Já conheceu? A gente sabe o que tem que fazer, a gente sabe que é o nosso papel, mas a gente não toma o controle da nossa vida. A gente vai sendo controlado, a gente vai sendo guiado pelas nossas decisões ou pelas nossas omissões. E aí entra a vontade permissiva de Deus. Aí eu queria perguntar para você, quando entra a vontade permissiva de Deus, acabou de entrar o descontrole em muitas coisas. Amém, queridos? Tudo bem até aqui no nosso pensamento? Então, quando Deus passa a permitir vontades que não era que Ele tinha para mim, eu começo a viver experiências que não eram as que Deus tinha para mim. Deus tinha outras para mim. Então, afinal, como funciona esse controle de Deus, hein? Se Ele está no controle de tudo e Ele me dá o controle, Ele me deixa escolher, Ele me deixa. Como funciona esse controle? Será que Deus intervém na nossa história? Será que existem limites para esse controle de Deus na nossa história? Você já parou para pensar? Porque a gente fala, Deus está no controle. Então, eu estou dizendo assim, hora menos hora, Deus vai entrar com providência aqui, não é? Existem histórias, várias histórias da Bíblia que a gente pode dizer. Vamos dar um exemplo. Ananias e Safira vieram ao templo, entra primeiro o esposo e mente, não é? Deus impediu eles de entrarem lá e mentirem? Deus não impediu. Mas o que aconteceu? Morrem. Aí, em seguida, vem a esposa. E mente também. E aí, morre. E o apóstolo, quando fala com eles, ele fala assim, por que você mentiu para quem? Para o Espírito Santo. Eles foram na igreja achando que ia mentir para o apóstolo. E o apóstolo responde a intenção do coração com a palavra de Deus. Por que você mentiu para o Espírito Santo? Amém, queridos? Era a vontade de Deus que eles perdessem a vida na casa de Deus? Não era. Mas foi feita a vontade deles. Deus permitiu.
Deus poderia impedi-los, Deus poderia mandar um profeta, mandar um anjo, qualquer situação. Mas eu gostaria de fazer você pensar, existe um limite para a atuação de Deus. Não que Ele não seja poderoso para alterar, para mudar, para restaurar, para fazer nova todas as coisas. Mas o limite é, eu quero, eu não quero, eu permito, eu não permito, eu desejo, eu não desejo. Por que muitas vezes a gente vive uma vida inteira com os mesmos pensamentos, com os mesmos paradigmas, nada muda em nós, porque a gente não está deixando o controle de Deus agir, a gente continua dizendo, eu sou assim, eu penso assim, eu entendo assim, e vou viver assim. Então, existem limites para o controle de Deus. Então, eu não posso dizer o tempo todo, Deus está no controle, porque muitas vezes você pode estar pensando aí, como eu fiz, me refletir, em quantas coisas Deus ainda não está no controle na minha vida. Quantas coisas Deus ainda não está completamente no controle das minhas decisões. Eu estou controlando. Por isso que existem muitos descontroles. E eu gostaria de começar lendo alguns textos com você. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia, que a gente fosse lá. É um culto de ensino e hoje nós vamos comer palavra, amém? Porque a palavra é o nosso alimento, amém? Então vamos lá, Isaías 43, verso 13. Vai trazer para nós a reflexão de quem a gente está falando. A gente está falando de um Deus que tem gabarito para controlar. Glória a Deus. É o Deus que a gente pode confiar que se Ele estiver no controle só vai dar coisa boa. O texto diz assim, ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ninguém há que possa fazer escapar de minhas mãos. E o texto diz, operando eu, quem impedirá? Então existirão momentos que homens podem se achar mais poderosos, mais inteligentes, mais importantes do que Deus. E Deus vai agir, Deus vai pôr a mão. E Ele mesmo diz, eu sou soberano. Operando eu, ninguém pode impedir. Amém, queridos? Ninguém. Então isso serve para aumentar a nossa fé. Muitas vezes, situações vêm nos apresentar impossibilidades, nós ficamos acuados, mas a palavra de Deus diz que operando Deus, ninguém pode impedir, nem um ser humano. Gostaria também que você abrisse ainda no livro de Isaías. Vamos lá. Quando a gente fala de um Deus que é poderoso, que criou todas as coisas, a gente está falando de um Deus que controla o universo. Você já parou para... Faz tempo, né, que a gente saiu da escola, mas a gente via lá, estudava os planetas, estudava o planeta Terra, o Sol, a Lua, você olhava o poder, não é, o do mar, não é, capacidade do mar, em volume, em estrutura. Quando você estuda, você para pensar no universo funcionando. Para você pensar na Terra. Olha, vamos pensar. A Terra está se movimentando ali no seu próprio eixo. Por que existe dia e noite, não é? Porque enquanto a gente está passando por aqui, a Terra está girando, é noite aqui, é dia no Japão, que está do outro lado do planeta, amém? Por isso que lá, então, uma hora a gente vai passar pelo Sol, outra hora eles lá vão passar pelo Sol. Por isso que existe o dia e a noite. A gente tem a questão da Lua. Agora, para pensar, se não existe um Deus controlando tudo isso, o que seria de nós? Para pensar se, de repente, parasse essa translação, Cleomar, e a gente parasse do lado do Sol. O que será que aconteceria com a gente, hein? Seríamos fritos, só isso que eu ia te dizer. Mas como Deus é um Deus que controla, Ele é poderoso, Ele continua controlando e tudo está debaixo da palma das suas mãos. É por isso que eu e você podemos levantar todos os dias tranquilos que vai ter sol, vai ter noite, porque Deus está sobre a nossa vida, amém? Imagina, se de repente isso saísse do controle de Deus, imagina se a gente parasse, não teria condições nem de melhor protetor solar desse planeta. Por isso, queridos, por mais que alguém negue a existência de Deus, ele jamais pode negar que existe uma força superior que o guarda também, que ele não pode controlar. Então, vamos lá, Isaías 45, verso 12,
Pedir para o Felipe, ele está me ajudando. Diz assim: eu fiz a terra e criei nela o homem. Eu o fiz, as minhas mãos estenderam os céus, e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Uau! É o próprio Deus, é o próprio Senhor. Vamos um pouquinho antes, Isaías 45, do verso 5 a 7. A Bíblia está dizendo lá: eu sou o Senhor, e não há outro, fora de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheças, para que saiba que desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz, eu crio as trevas, eu faço a paz, eu crio o mal, eu sou o Senhor, eu faço todas as coisas. Amém? Então, prova bíblica de que Deus ele está no controle do universo. Ele que determina o sol, o dia, a noite, a lua, as estrelas. Ele está no controle, sim, do universo. Por mais que você possa dizer, alguém dizer, não, eu não creio em Deus, eu não creio, eu sou ateu, eu sou... Balela, porque não pode controlar nem se vai ter dia ou noite. Tem que aceitar que existe um Deus poderoso que forma e cria todas as coisas. Continuando, Deus está no controle também do mundo espiritual. Amém, queridos? A gente não tem noção de quantas coisas Deus nos livra todos os dias. Eu acredito que se Deus nos permitisse ter essa noção, a gente ia viver dando glória. A gente ia viver adorando Ele. Porque ao sair de casa, a gente já encontra diversas coisas no caminho que a gente não tem noção. Quem já leu aquele livro, O Inimigo Mora ao Lado? Eu já li. Você lê esse livro, você fica assim, meu Deus, tem psicopata caindo da árvore. Daí você começa a pensar, você começa a analisar o mundo que nós estamos vivendo, a violência que nós enfrentamos pela frente, as pessoas más, as pessoas que não têm Deus, as pessoas que são ímpias. Existiu um tempo em São Paulo que eles instalaram uma espécie de uma proteção na frente da porta do metrô. E aí, quando a gente estava lá na frente para esperar o metrô chegar, a gente agarrava os nossos braços ali, porque quem estava lá atrás estava protegido, mas quem estava ali na frente não estava, porque existiam pessoas que passaram a jogar as pessoas na frente do metrô, quando o metrô estava chegando. Então, diariamente, morriam várias pessoas. E eu ficava pensando, o que faz alguém chegar no momento que os trabalhadores estão indo para casa, empurrar as pessoas ali pelo bel prazer de ver as pessoas morrerem? Se necessário isso, agora eles instalaram portas de vidro na plataforma que só abrem quando o metrô abre. Por quê? Porque nós vivemos num mundo mau, amém, queridos? Então, se nós tivéssemos noção do tanto de coisas que Deus trabalha no mundo espiritual, quando nós estamos dormindo, existe uma guerra pelo nosso corpo. O inimigo, o diabo e todas as hostes espirituais da maldade que querem se apossar da nossa vida, da nossa mente. Você sabia disso? Então, Deus ele controla o mundo espiritual. Exemplo, vamos lá. Nós não vamos ler, mas nós vamos falar sobre isso. Jó. Quando você lê o capítulo 1, o capítulo 2 e o capítulo 42 de Jó, você vê o inimigo se apresentando diante de Deus, você vê o inimigo falando sobre a vida de Jó, e você vê que Deus, ele permite que Jó toque. Aliás, que o inimigo toque em Jó, que o inimigo toque nos seus filhos, que o inimigo toque nas suas finanças, mas o Senhor dá um limite ali para ele. Você não vai tirar a vida. O inimigo só pôde agir, eu até marquei aqui, ó, Deus permitiu milimetricamente, tanto na família, como na riqueza e como na saúde de Jó, o limite que o inimigo poderia atuar. Deus ele tem poder sobre o mundo espiritual. O diabo tocou apenas naquilo que Deus permitiu que fosse tocado. Uma outra situação, Apocalipse 20, a gente está estudando aí na escola bíblica, fala que Deus,
ele age, aliás, desculpa, irmãos, que Satanás ele vai agir sempre no limite que é imposto por Deus. Então, quando nós estamos cobertos pelo sangue de Jesus, quando nós estamos obedecendo a palavra do Senhor, nós estamos protegidos. Amém, queridos? Quando nós pegamos esse controle e nós controlamos, nós estamos também desprotegidos. Amém, queridos? Então, quando nós estamos na obediência da palavra, Satanás, ele só vai agir sempre no limite imposto por Deus. Muitas vezes, na maioria das vezes, ele vai ser repreendido pelo próprio Deus da nossa vida. Quando você vê lá em Apocalipse 20, diz assim que Deus mandará um anjo prender Satanás. E diz lá que o anjo vai prender o dragão para todo sempre. Acontecerá o final, né, de toda essa história, a gente está estudando lá. Então, o inimigo ele só age no limite imposto por Deus. Isso quando a nossa vida está debaixo da cobertura de Deus. Então, quando a gente fala assim, o inimigo entrou e destruiu a minha vida, tá certo falar? Tá, se eu permitir, se eu desobedeci, se eu sair fora da palavra de Deus, o que a Bíblia fala que ele veio para quê? Para matar, para roubar e para destruir. Isso ele vai fazer com uma maestria para a gente nunca mais levantar, ou para envergonhar bem o nome do Senhor. Mas quando nós estamos debaixo da potente mão de Deus, Deus tem o controle do mundo espiritual, amém? E o inimigo está repreendido. Outra coisa, gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas, capítulo 10. A gente vai lá nos versos 19 a 21, falando ainda do poder de Deus. Deus tem o poder sobre o mundo espiritual e Ele oferece a nós esse poder. Ele deu poder para nós, amém? Você sabia que você tem poder? Você sabia que Deus lhe concedeu poder, Thalita? Você está exercendo esse poder? Vamos lá. Deus te deu poder. Lucas 10, do 19 ao 21, diz assim: Eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos, alegrai-vos antes por estarem vossos nomes escritos nos céus. Naquela mesma hora se alegrou Jesus em espírito e disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e revelaste às criancinhas. Assim é o Pai, porque assim te aprouve. O Senhor está dizendo que nós recebemos poder para pisar serpentes e escorpiões. Quando você para pensar, será que Jesus estava falando ali fisicamente do animal? Não, o Senhor estava fazendo referência da questão que nós vamos falar. O Senhor também estava falando dos fariseus, né? Que era um povinho bem assim. Jesus era maravilhoso, ele dava assim na classe, né? E aí ele estava falando de serpentes. Quando você fala de serpentes, que o Senhor nos daria poder para pisar serpentes, e o próprio Jesus está falando, não fica se alegrando que você tem poder, que você está por cima aí da farinha seca, não. Se alegre, porque a misericórdia do Senhor é que se renova sobre nós. Está dizendo o quê? Quando o Senhor está falando que Deus nos dá poder para pisar serpentes, está dizendo que Ele vai nos preservar dos perigos e do mal, querido. Quando está falando de escorpiões, quando você fala de escorpião, eu estava lendo hoje, tem 8 patas, já não bastava ser, né, temida. Eu falei, 8 patas, a pessoa tem. A picada é venenosa, é fatal. Em alguns casos, as pessoas morrem, não tem saída. Quando o Senhor está falando que Ele nos dá poder para pisar escorpiões, Ele está dizendo assim, que toda astuta cilada de homens maus, o Senhor vai nos livrar. O Senhor vai nos guardar. Então, quando nós andamos por aí com medo, desesperados, nós estamos diminuindo o poder do nosso Deus. Nós estamos esquecendo que Ele tem o poder sobre o mundo espiritual e Ele também nos deu poder. Então, como deve ser a nossa atitude? Deve ser: a minha vida está guardada no sangue do Senhor Jesus. Nenhum mal
te sucederá. Lembra a palavra? Nem praga alguma chegará onde? Na tua tenda. Por quê? Porque o Senhor está contigo. Que mais? Porque Ele dará o quê? Ordem a quem? Aos seus anjos. Sobre quem? A teu respeito. Toma posse dessa palavra. Viva essa palavra. Então, quando o Senhor Ele nos dá Jesus, Ele está dizendo o seguinte: o que Jesus está dizendo? Eu vou preservar você. Eu vou aniquilar todo o poder de Satanás sobre a sua vida. Eu vou repreender todo emissário das trevas sobre você, sobre a sua casa. Jesus está dizendo, eu vou te livrar de homens astutos, de homens perversos. Sabe por quê? Porque Ele tem poder para controlar o poder do inimigo e das hostes espirituais da maldade. E todo desígnio contrário, irmãos, sobre a nossa vida vai ser quebrado em nome do Senhor Jesus. Porque Ele tem poder e Ele nos deu esse poder, amém? Só que, como eu te perguntei agora há pouco, quantas pessoas que você conhece que têm poder, mas não exercem esse poder? Não é? Eu tenho o poder de ser pai, mas não exerço. Eu tenho o poder de ser esposa, mas eu não exerço. Eu tenho o poder de pisar serpentes e escorpiões, mas eu vivo com medo, eu vivo desesperado, eu vivo frustrado. Por quê? Porque eu estou esquecendo que esse poder não é meu, esse poder vem de Deus, daquele que tem todo poder. A palavra também diz que Deus, Ele controla a história. Vamos falar da nossa história primeiro. Você conhece a sua, eu conheço a minha. Quantas coisas aconteceram na sua vida que não era para você estar aqui hoje? E você olha para trás e diz, foi a mão de Deus. Por isso eu estou de pé. Por isso o seu amor me alcançou. Se não fosse o Senhor, onde estaria eu? Sabe por quê, queridos? Porque Deus, Ele controla a história da nossa vida. Ele controla. Quando você vai para a Bíblia, você vê que José, ele foi abandonado pelos seus irmãos, ele foi vendido como escravo, mas Deus entrou na história e ele se tornou o quê? Um homem de confiança de Faraó, mesmo em meio à crise. Outra questão, quando Moisés nasceu, o que aconteceu? Tudo estava determinado para a sua morte. Ele foi colocado num cestinho pela sua mãe, que já não tinha mais como protegê-lo. E aí Deus entra na história da vida de Moisés. E Deus resgata a vida daquela criança através de uma história tão linda que você conhece, fazendo dele o resgatador do povo de Deus. Então eu gostaria de dizer para você, Deus, Ele controla a história da nossa vida. Se nós estivermos confiança e crer que Deus, Ele pode fazer. Vamos correr para a gente chegar lá no final. Eu gostaria de falar com você sobre como Deus controla a nossa vida. Vamos lá para Mateus. Abre a sua Bíblia, Mateus 10:30. Deus controla a nossa vida, queridos, nos pequenos detalhes. Vamos lá, a palavra diz assim, e até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão contados. Para pensar quanta cabeça já existiu nesse mundo, hein? E é o cabelo de cada um, o Senhor sabe quantos tem. Ô, glória, hein? Eu não sei, nem que eu contasse. Atos 17, verso 24 a 28, Felipe. O texto vai dizer, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E de um só sangue fez toda a geração dos homens para habitar sobre a face da terra, determinando os tempos que já antes foram ordenados por Ele e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como
também algum de vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Amém? Foi por ele, é só por ele que a gente pode andar. É só por ele que a gente existe. É só porque tem a boa mão dele sobre nós. Colossenses 1, abre a sua Bíblia aí, 1, nós vamos ler verso 16 e 17. O texto diz, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E é ele, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por quem, queridos? Por ele. Então, há nada que o ser humano possa fazer que possa impedir Deus de ser Deus, que possa impedir Deus de ser poderoso, que possa impedir o dia de existir, a noite de chegar, a situação de mudar, porque tudo está no controle dele. Então, por que as coisas saem do controle? Porque muitas vezes nós estamos tomando controle. Eu vou falar para você rapidamente de uma história que doeu meu coração, feriu meu coração. A história de um médico, ele tinha um único filho com uma doença incurável, estava internado. E a criança não tinha mais possibilidade para ele, na visão dele, de cura. Aquela doença era incurável. Ele estava cansado de ver o filho dele chorar, sofrer naquela UTI, de não ver movimento, e ele resolveu praticar um ato, a eutanásia. Ele resolveu estancar aquela dor, ele resolveu eliminar aquele sofrimento. E aí, quando ele estava voltando do sepultamento do seu filho, do velório, do cemitério, ao chegar em sua casa, ele recebe um telegrama vindo do exterior de um outro médico que era amigo dele. E o telegrama dizia, ora, eu queria te dar uma grande notícia, nós descobrimos a cura definitiva para a doença do seu filho. Só que imagina, ele tinha acabado de chegar em casa de uma ação que ele tomou. Então, por que muitas vezes Deus não está fazendo tudo o que Ele tem que fazer na nossa vida? Porque nós estamos fazendo como esse médico. A gente está se desesperando antes de esperar Deus fazer tudo o que Ele tem que fazer. Ele se desesperou, Ele agiu. E Deus, olha, assim como na vida dele, como na nossa, existem coisas que têm a hora certa para acontecer. E a gente não pode se desesperar. E quando a gente se desespera, a gente pega o controle. E aí é que começa a dar ruim. E aí é que começam as coisas a saírem do controle. Enquanto Deus continua no mesmo lugar, sendo Deus, sendo poderoso, sendo onipotente, sendo fiel, irmãos. Exemplo, o paralítico do tanque de Betesda. Quando você lê o texto lá, interessante, você vê os detalhes. Jesus chega para ele, você quer ser curado? Ele não responde, sim, Jesus. Ou não, Jesus. Sabe o que ele fala? Eu estou aqui há 38 anos, ninguém me põe lá. Quando as águas se movem, alguém vai na minha frente. Meu Deus! Ele já tinha perdido a esperança de ter a cura. Ele não responde, Jesus, quero ser curado. Ele simplesmente conta a sua história. Será que Jesus não estava vendo? Será que Jesus não sabia? Mas Jesus estava perguntando para ele, será que há ainda esperança em você? Será que você ainda acredita? Você vê que ele estava lá, mas ele não acreditava mais. Ele estava numa cama. Gente, às vezes o Senhor Jesus está perguntando para mim e para você, você ainda crê? Você ainda espera? Você ainda confia que eu vou cumprir o que eu prometi? E nós não falamos nem sim nem não para Deus. A gente fica dando as nossas desculpas, a gente fica falando o nosso problema como se Ele não soubesse. Quando você vai falar, por exemplo, de Abraão, preciso correr. Abraão recebe uma promessa. Ele tinha 75 anos. Meu Deus, aos 75 anos a gente já estaria, não é?
aposentando as chuteiras, já trabalhei muito, já contribuí muito. Não, mas Deus começa uma história na vida desse homem aos 75 anos de maneira poderosa. Aos 86, a promessa ainda não havia sido concretizada, não havia filho nenhum. Ele e a sua esposa resolvem adiantar o processo. Resolve trazer uma criança que não era para entrar no cenário. E Deus tinha feito uma promessa, a mulher era estéril. Ele olha para a situação, tudo mostrava que a promessa de Deus não ia se cumprir. Ele já estava com 86, a mulher já estava avançada, era estéril, já não tinha mais os seus costumes. O que aconteceu com ele? Se desesperou e, mais uma vez, tomou o controle da vida. Eu gostaria que você pensasse, Deus está no controle, mas vamos largar o nosso controle, amém? Não vamos se desesperar antes das coisas acontecerem. Entender que Deus está no controle, queridos, é entender que mesmo quando você perdeu o controle, Ele está no controle. Entender que Deus tudo pode, mesmo quando você nada pode. Entender que Deus realizará o que Ele prometeu, ainda que as evidências provem o contrário, amém? Na vida de Abrão, tudo provava o contrário, mas ele precisou crer. E é o grande desafio da nossa vida, queridos. Muitas vezes, nós estamos assim como Abrão. Nós recebemos as promessas, nós sabemos que Deus tem um final, nós sabemos que Deus tem planos para nós, mas o hoje, as evidências, as impossibilidades, eles vêm nos trazer que Deus não tem mais um projeto, que Deus esqueceu desse negócio. Mas eu gostaria de te lembrar que não há tempo para Deus realizar a sua promessa na nossa vida. Gostaria de te lembrar que não há hora para Deus produzir o milagre. Gostaria de te lembrar que não tem idade para Deus cumprir o que Ele nos prometeu. Foi prometido aos 75, aos 99, Ele estava lá, preparando para receber a sua vitória. O chamado para ele, olha só, Deus falou para ele que ele seria pai de multidões, hein? Como é que você vai ser pai de multidões se você não é pai de nenhum filho? Imagina que ele pode ter recebido bullying, né? Pai do quê? Você não é nem pai, você não tem nenhum filho da sua geração. E quantas vezes nós estamos assim, queridos? Tem horas que crer naquilo que Deus prometeu é motivo de chacota, não é? De piada, é motivo de sinônimo de loucura. Para que você faz isso? Por que você crê? Será que Deus realmente vai cumprir? Será que Deus realmente falou? Bobeira que vocês estão fazendo, vocês estão gastando tempo. Mas o que nos faz diferentes, assim como Abraão foi, é que nós cremos em um Deus que não pode falhar. Nós cremos em um Deus que nenhuma das suas promessas caem por terra. Glória a Deus, queridos. Glória a Deus. Você ainda crê assim? Ou será que nós estamos como aquele homem no tanque de Betesda, nem dizendo sim para Deus, nem dizendo não? A gente está querendo falar as evidências para Deus. A gente está querendo dizer para Deus o que Ele já está vendo. A gente está querendo mostrar para Deus aquilo que Ele já vê antes de nós vermos. Só pode crer no Deus que realiza todas as coisas, aquele que sabe quem é o seu Deus. Amém? Você sabe mesmo quem é o seu Deus? Eu te lembrei desde o início dessa palavra. Só pode viver as promessas de Deus quem sabe quem está no controle. Amém? Se Deus está no controle do barco da nossa vida, queridos, a gente vai no Mar Vermelho, a gente vai no Mar Morto, no Mediterrâneo, no Oceano Pacífico, no Oceano Atlântico, não importa. Se Deus está no comando, comigo Ele vai. Posso passar, seja lá o que for. Abraão ainda, ele esperou 25 anos para ter um filho. Eu fiquei pensando, meu Deus. Jacó esperou 20 anos para conseguir se reconciliar com seu irmão. Às vezes as coisas acontecem em dias, a gente já está perdendo a paciência. A gente já está querendo tomar o controle. Jacó trabalhou 14 anos por Raquel. Como é que está, né, a nossa espera no Deus que está no controle? Jacó também chorou 22 anos pelo seu filho José. Ele tinha 108 anos quando seu filho
foi vendido pelos irmãos. E ele tinha 130 anos quando o Senhor fez reviver diante dos seus olhos o filho pelo qual ele chorava. Até que eu gostaria de fazer você pensar que Deus, queridos, Ele está no controle. Mas eu preciso crer como Abraão, que eu preciso ter a certeza que tudo que Ele prometeu vai cumprir. Será que eu estou vivendo assim? Vamos comigo, eu gostaria que você pegasse esse texto, marca aí na sua Bíblia, que é um texto para a sua vida. Romanos 4, verso 16 a 21, para a gente fechar essa palavra. Paulo, ele vem lembrar a história desse patriarca. Ele diz assim: portanto, é pela fé que para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente aquele que é da lei, mas também a que é da fé, que teve Abraão, o qual é pai de todos nós. Aqui ele já está dizendo algo que Deus realizou. Glória a Deus. Lá ele estava esperando. E o texto continua, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí. Veja que está entre parênteses. Ou seja, Paulo fez uma inserção aqui. Aquilo que Deus prometeu foi cumprido, e nós estamos falando agora. Perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Deus, quando falou para ele, você será pai de multidões, ele não era, mas Deus já o chamou como se já fosse, amém? E é assim que nós precisamos viver. O que Deus prometeu para nós, eu já vou viver, eu já vou experimentar, eu já vou esperar. E ele diz, o qual em esperança, está falando da atitude de Abraão, creu contra a esperança. Aí é forte, hein? Creu contra a esperança. Tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme lhe fora dito, assim será a tua descendência. E não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido. Aqui Paulo está falando que Abraão tinha 100 anos já, o seu corpo já estava bem enfraquecido, pois já era de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. E estando certíssimo de que ele tinha prometido, também era poderoso para fazer. Então, a gente está falando do Deus poderoso, queridos. Por que Abraão recebeu? Porque muitas vezes, assim como ele, eu gostaria de convidar você, nessa noite, a pensar. Muitas vezes nós precisamos fazer como ele, crer contra a esperança. A esperança não é uma palavra que se usa hoje no mundo. Esperança, vamos esperar, acreditar que tem algo melhor, acreditar que há, né, um oásis ali depois do deserto, que há algo melhor para nós. Nosso irmão, ele foi além disso. Ele sabia de que aquele que havia prometido era fiel para cumprir. E o texto está dizendo que ele permaneceu o quê? Firme na fé. O texto está dizendo que ele creu. Mesmo quando 100 anos dizia que não, mesmo quando a esterilidade dizia que não, mesmo quando as situações reais se impunham a ele creu contra a esperança. Creia no Deus de Abraão e tenha a esperança que não se desespera. Era isso que aquele médico que precisava ter, uma esperança que não se desespera. Ele se desesperou, foi lá e agiu. E quantos de nós achamos que Deus não está agindo, que Deus não está em controle, coisa nenhuma. E a gente se desespera, e a gente faz, e a gente age. Aquele a quem esperamos é um Deus que vivifica os mortos, traz à existência o que não existe. Você ainda crê nesse Deus? Nós cremos num Deus que pode o quê? O impossível. Será que nós estamos limitando Deus nas nossas vidas, um Deus tão poderoso,
como diz a letra das crianças. Um Deus que é tão grandão, a gente está fazendo num Deus tão fraquinho, porque eu estou desesperando. Espere em Deus, queridos, ainda contra a esperança. Por que Deus ele não pode falhar? Por que Deus não pode falhar? Eu te pergunto nessa noite. Por duas razões. Primeiro, porque ele não pode falhar, porque quem ele é Deus Todo-Poderoso e acima dele não há outro. Segundo, o que ele prometeu, ele cumpre, porque Deus ele é verdadeiro. Então eu gostaria que você esperasse em Deus, ainda contra a esperança. Será que você já perdeu aí os sonhos, as promessas que Deus fez? Será que as realidades da sua vida estão impondo para você limites de um Deus tão pequeno, de um Deus que não controla nada? Ou será que nós precisamos exercer a fé do nosso irmão, crer contra a esperança? E eu coloquei, espera em Deus, ainda contra a esperança. Ainda coloquei aqui para finalizar essa palavra de Deus aos nossos corações. Talvez hoje, querido, aquilo que te faça chorar, que te faça desacreditar que Deus está no controle, seja o maior motivo da sua alegria amanhã. Aquilo que fazia Abrão e Sara chorar, porque não tinha, foi o maior motivo de alegria. Houve uma posteridade, houve uma descendência. E nós estamos aqui, amém? Porque essa família viveu a promessa e o milagre de Deus. Deus está no controle, amém? Tome atitudes de fé. Creia contra a esperança. Lute até o último segundo da sua vida para viver tudo que Deus tem para você. Não diminua o poder do seu Deus. Não viva no controle da sua vida. Por isso que há tanto descontrole, tantas pessoas não vivendo melhor, porque está controlando. Entrega nas mãos do Senhor, amém? Deixa Ele controlar. Você tem dúvida de que Ele é poderoso? Você tem dúvida de que há algo que Ele não possa fazer? Então creia mesmo contra a esperança, porque Deus vai te fazer viver, chorar, se alegrar, em olhar e dizer, valeu a pena esperar, porque Ele não perdeu o controle de nada. Tudo está no controle do Senhor. E é para esse Deus que é poderoso, que nos deu o privilégio de sermos chamados filhos. Desculpa aí, nós somos filhos de um Deus grandão, né? Então, na mão dele, estamos guardados por Ele. Aplauda, porque Ele merece toda a glória e todo o louvor.